que é o professor João Daniel. Na aula de hoje a gente vai falar sobre energia de ligação. A gente vai dar continuidade às nossas aulas de termoquímica, tá? O público-alvo é o segundo ano do ensino médio. Então, antes de tudo, peço que você se inscreva no canal, dá aquele joinha aí maroto, comenta, compartilha esse vídeo que vai alcançar mais gente. Você sabia? A primeira parte da nossa aula é trazendo uma curiosidade para vocês. Provavelmente vocês já viram isso, não é? A energia, ela é armazenada na forma de ligações químicas. Aqui no nosso planeta, no planeta Terra, a gente tem uma fábrica, uma densa fábrica, uma grande quantidade de fábricas de energia, que são as plantas. As plantas, elas armazenam, né, os vegetais fotossintetizantes, melhor dizendo, né, os organismos fotossintetizantes armazenam, entre aspas, né, armazenam a luz solar na forma de ligações químicas, né? Convertem essa energia proveniente do Sol em moléculas ou compostos químicos que têm muitas ligações químicas, e nessas ligações químicas é que está armazenada essa energia proveniente do Sol. Tá? Então, a fotossíntese é um processo de conversão de energia, em que os vegetais, os organismos fotossintetizantes, né, para não ser excludente, eles convertem a energia do Sol, mais o dióxido de carbono, em glicose e oxigênio, gás oxigênio. Certo? Essa energia, ela é transmitida por toda a cadeia alimentar. Ela se propaga por toda a cadeia alimentar. Então, na base da cadeia alimentar, a gente tem um produtor, que é o produtor de quê? Energia. E aí tem o consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Ao longo dessa cadeia, a depender do metabolismo de cada consumidor, essa energia ela é convertida em moléculas diferentes. Eu me lembro que na aula passada, ou na aula retrasada, a gente falou sobre o metabolismo humano e como o metabolismo humano funciona como, é muito parecido, né, com o motor de um carro. Nós, no nosso metabolismo, quebramos ligações químicas para nos fornecer energia, certo? Essa energia, independente do alimento que você consuma, vem da luz solar, da energia do Sol, proveniente do Sol, certo? Porque sempre na base da cadeia alimentar, a gente vai ter um organismo fotossintetizante. É importante vocês pensarem nisso. Vou pedir que vocês pausem o vídeo já para responder essa questão, antes de que eu responda, claro. Qual das duas moléculas armazena mais energia? Então, eu estou comparando aí a glicose com o gás carbônico. Qual das duas armazena mais energia? Pausa esse vídeo. Já a gente vai responder. Bom, eu acho que você pausou esse vídeo. Qual molécula, professor, armazena mais energia? Para responder essa pergunta, a gente primeiro precisa definir o que é energia de ligação. Energia de ligação é uma grandeza termoquímica usada para medir a intensidade da força de ligação entre dois átomos. É a variação de energia, ΔH. ΔH a gente já viu, hein, gente? ΔH é entalpia. Entalpia é energia. Então, a energia de ligação também tem entalpia. É a variação de energia, né, ΔH, observada quando 1 mol de ligações são quebradas no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, se a gente for olhar aqui de novo para as duas moléculas, a de gás carbônico e a de glicose, a gente pode chegar à seguinte constatação. É de se esperar que a molécula de glicose armazene mais energia, se comparada com a molécula de gás carbônico, de CO2, já que a molécula de glicose ela apresenta mais ligações químicas. Então, se eu quebrasse todas essas ligações químicas da glicose, que é o que a gente vai fazer já já, vocês vão ver a quantidade de energia que é liberada. É possível, professor, quebrar todas as ligações químicas da molécula de glicose? Não. Os metabolismos não quebram toda a molécula de glicose, né? O consumidor primário não quebra toda a molécula de glicose. Converte
parte da molécula de glicose em compostos químicos de interesse para aquele consumidor ali e joga, né, entre aspas, dentro do seu metabolismo a energia liberada na quebra dessa ligação química. Ok? Então, vamos continuar mergulhando aqui na energia de ligação. Então, professor, seria possível calcular o ΔH de uma substância com base na energia das ligações? Vou dizer a vocês que é quase possível. Assim como existem valores tabelados de entalpia padrão, como a gente viu nas aulas passadas, há também valores tabelados para as energias de ligação. Então aqui eu trago essa tabela para vocês com as entalpias médias das ligações químicas. Tem várias ligações aí, simples, ligações múltiplas, ligação carbono-carbono, carbono-hidrogênio, carbono-oxigênio, cloro-cloro, oxigênio-oxigênio, certo? Então vamos lá. Vamos ver se é possível calcular essa energia. Então bora lá. Primeiro para o exemplo, mas vamos falar primeiro aqui o detalhe das regras para calcular esse ΔH, esse possível ΔH, essa entalpia. Então, com base na fórmula estrutural, a gente vai identificar as ligações químicas. Também vai identificar na tabela, aquela mesma que vocês viram no slide anterior, a energia associada a estas ligações. A gente vai multiplicar a energia de uma ligação pela quantidade presente na molécula. Então, a gente vai fazer isso com todas as ligações presentes na estrutura. E, por fim, vamos somar o resultado. Tá? Essa etapa 3 é importante porque na tabela você só tem o valor para uma ligação daquela. Então, você tem que olhar a fórmula estrutural, né, ver quantas ligações daquele tipo que você está investigando tem e multiplicar pela energia. Certo? Vamos para um exemplo. De novo, a glicose. E aqui eu tenho a tabela com entalpias médias de ligação. Prestem atenção que na tabela irá aparecer algumas cores que eu vou associar aqui na fórmula estrutural da glicose. Então, ligação carbono-carbono, eu vou grifar ela aqui de vermelho. Ela está aqui. Não é só essa, tá? Eu só estou dando um exemplo de uma nesta molécula de glicose. Ela tem a entalpia de 348 kJ. Ligação carbono-hidrogênio. Ela tem a entalpia ali de 413 kJ. Ligação carbono-oxigênio, que é essa daqui. Ela tem 358 kJ. Ligação oxigênio-hidrogênio, essa daqui de cima, peraí, deixa eu grifar aqui bem. Aqui, ela tem 463 kJ de energia associada. A ligação carbono duplo oxigênio tem 799 kJ de energia associada. Agora é só a gente fazer os cálculos, coisa simples. Bom, eu só tenho uma ligação carbono duplo oxigênio. Então, eu vou colocar 1 vezes 799, que é o valor dessa ligação. Ligação carbono, simples carbono, eu tenho 5 dessas ligações. Então, eu vou colocar 5, que é a quantidade que eu tenho, vezes a entalpia dela. Ligação oxigênio e hidrogênio, eu também tenho 5. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, 5 vezes 463. Ligação oxigênio e hidrogênio, eu tenho 5 também. Então, 5 vezes 358. Ligação carbono e hidrogênio, eu tenho 7 ligações desse tipo na estrutura. E eu vou multiplicar pela entalpia associada. Beleza, gente? Somando tudo, a gente chega a um resultado de 9.535 kJ por mol. Ou seja,
Se fosse possível quebrar todas essas ligações químicas, a gente vai ver lá na frente. Processo de quebrar a ligação química, gente, a gente precisa fornecer energia para a molécula, tá? Então, eu precisaria fornecer a molécula de glicose 9.535 kJ. Né? A 1 mol de molécula de glicose, 9.535 kJ. Muita coisa. Energia muito grande, tá? Então, vamos continuar aqui. Calculando o ΔH de uma reação com auxílio da energia de ligação. É possível? Com certeza. Mas para isso tem algumas regras também. As ligações presentes nos membros do lado esquerdo da equação, ou seja, os reagentes do lado esquerdo da seta, elas são quebradas, formando átomos isolados. Para quebrar a ligação química, como eu falei no slide anterior, é necessário fornecer energia. É um processo endotérmico. Guarde essa informação. Agora, que os átomos já estão livres, os átomos dos reagentes estão livres, eles podem se combinar, formando novas ligações químicas. Formar ligação química é um processo exotérmico, porque aqueles átomos isolados têm uma grande quantidade de energia. Quando eles se unem, para se estabilizarem energeticamente, eles precisam liberar energia excedente. Então, o processo de formar ligações químicas é um processo exotérmico. Por fim, a gente vai somar a entalpia da etapa 1, que é a etapa endotérmica, lembre-se disso, com a etapa 2, que é a etapa exotérmica, lembre-se disso também. Aqui eu trago um exemplo, que é o CH4, metano, reagindo com o gás cloro, tá? Formando aqui clorometano e ácido clorídrico. E ele está perguntando qual é o ΔH desta reação. Sempre vocês podem ver ou essa equação aqui ou esta equação aqui. Não é? Ou uma das duas. Vai ser sempre uma dessas duas. Ou, em alguns casos, um pouco mais raro, vocês poderão ver também pelo nome. Vocês viram que eu chamei o CH4 de metano. É o nome dessa substância, tá? Desse composto químico. Então, às vezes pode aparecer, a gente vai pegar um exemplo já, na questão dele estar chamando pelo nome, ok? Então vamos calcular a entalpia aqui associada. Aqui eu já separei quem é a etapa 1 e quem é a etapa 2. Então vamos que vamos. Peguei aqui minha tabela. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui no canto. Na etapa 1, vou escrever de preto, tá? Nessa molécula aqui, CH4, eu tenho 4 ligações carbono-hidrogênio. Então eu venho aqui 4 vezes. Aqui é um 4, tá, gente? O 4 pode parecer um pouco estranho, eu vou até apagar para que a pessoa não veja de relance e ache que é um 9. 4 vezes a ligação carbono-hidrogênio, que é 413, né? A entalpia. Mais o Cl2, ele só tem uma ligação cloro-cloro, que está ali grifada já até. Então, é 1 vezes a ligação cloro-cloro, tem 242 kJ de energia. Etapa 1, finalizada. Deixa eu separar aqui. Vamos calcular agora a etapa 2. Já a gente vai somar aqui, tá? Etapa 2, eu tenho ali CH3Cl e HCl. Nessa molécula aqui, eu tenho agora 3 ligações cloro-hidrogênio, cada uma com 413 de entalpia. Eu tenho uma ligação cloro-carbono, na mesma molécula, tá? Que tem, deixa eu ver aqui, 328 de entalpia. E eu tenho aqui, por último, e não menos importante, no HCl eu tenho uma ligação hidrogênio-cloro. Que dá, cadê aqui? Hidrogênio-cloro, que tem energia
que tem uma entropia associada de 431 kJ por mol. Então, como eu disse, a etapa 1 é uma etapa, pegando até a minha calculadora aqui já para ajudar, a etapa 1 é uma etapa endotérmica, que é a quebra das ligações. Vamos calcular aqui, 4 vezes 413 dá 1.652, mais 242 dá 1.894. Esse valor, pessoal, ele é positivo, tá? Porque é um processo endotérmico. 1.894 kJ. Primeira etapa. Na segunda etapa, eu tenho 3 vezes 413, mais 328, mais 431. Isso aqui me dá 1.998 kJ. Essa etapa, ela é exotérmica, então precisa colocar um menos aqui na frente. Ok? Vamos calcular agora o ΔH? Vou pedir licença aqui para vocês para poder escrever aqui um pouco em cima, tá? Então, ΔH, eu só vou somar. Espera aí que o sinal de menos aqui saiu. Só vou somar a etapa 1 com a etapa 2. Etapa 1, 1.894. Etapa 2, menos 1.998. Com o resultado, deixa eu fazer aqui, menos 104 kJ por mol, tá? Aqui eu não coloquei porque ficou com pouco espaço. Mas é menos 104 kJ por mol. Beleza? Tem mais um exemplo? Vamos que vamos para a gente finalizar a nossa aula. Bom, essa questão aqui é daquele tipo que eu falei, em que ele não te dá a fórmula estrutural dos reagentes. Então, o que a gente tem que fazer, professor? Ou buscar na internet, ou o professor perguntar ao professor que ele pode fornecer. Tá? Então, vamos lá. Calcule o calor de combustão do metano a 25 graus Celsius, a partir dos valores aproximados da energia de ligação em quilocalorias por mol. Então, antes que vocês se perguntem também nos comentários, esse valor de energia de ligação que está aí, esses valores que estão aí, eles estão em quilocalorias por mol. Então, por isso que o valor da energia de ligação entre carbono e hidrogênio não é 413, que a gente viu lá atrás. Lá está em kilojoule, aqui está em quilocaloria. Beleza? Então, a gente também já viu algumas reações químicas importantes aqui para a termoquímica. Uma delas foi a reação de combustão. A reação de combustão é quando a gente reage um combustível com oxigênio. Essa reação tem como produtos gás carbônico e água, CO2 e H2O. O metano a gente também viu no slide anterior. Então, eu vou só escrever aqui a equação termoquímica, perdão, a equação da reação química, né? Então, aqui eu tenho CH4, gasoso, obviamente, reagindo com duas moléculas, ou 2 mols de O2, né, gás oxigênio, levando à formação de CO2, 1 mol de CO2, mais 2 mols de água. Beleza? Essa é a reação de combustão do metano. Acabou aí, professor? Claro que não. Para facilitar a visualização de vocês, eu vou aqui abrir estas estruturas, tá? Então, CH4 eu vou desenhar aqui. CH4. O2 eu vou desenhar aqui também. O2. CO2 eu vou também colocar aqui. E o H2O também irei colocar aqui. Beleza? De posse dessas informações, não é? A gente já pode calcular com grande facilidade o ΔH.
Nesta primeira molécula aqui, eu tenho 4 ligações carbono e hidrogênio. Então, eu vou colocar na fórmula, né, naquela ali, 4 vezes o dado que ele me deu lá. Carbono e hidrogênio, aqui eu vou até grifar, para que vocês possam ver. Opa, deixa eu grifar. 99 quilocalorias. Tá? Então eu boto aqui 99. Mais um mol ou uma molécula de O2 só tem uma ligação oxigênio duplo oxigênio. Então eu venho aqui 1 vezes aqui 119. Na etapa 2 eu tenho. No CO2 eu tenho duas ligações duplas, né? Carbono e oxigênio. Então eu vou colocar aqui 2 vezes. Essa ligação ela tem uma entalpia de 192. Enquanto aqui na água eu tenho duas ligações oxigênio e hidrogênio. 2 vezes 110, que é o que ele me deu ali também na questão. Tá? Feito isso, vamos partir agora para calcular o ΔH, ok? Eu só vou apagar aqui essa parte porque ficou um pouco apertado para poder escrever. Mas bora lá. O ΔH então será, lembrando, a etapa 1 é a etapa endotérmica e a etapa 2 é a etapa exotérmica. Endotérmica, liberação de calor. Exotérmica, endotérmica, absorção de calor, até eu me confundo, tá vendo? Absorção de calor, exotérmica, liberação de calor, tá? Então aqui, na etapa 1 eu tenho 4 vezes 99, que dá 396. Vou escrever aqui. Tenho 396 mais. Agora tá. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu falei assim, a molécula de O2 ou 1 mol de O2 só tem uma ligação. Mas na estrutura que eu acabei apagando, vocês viram que tinha um número 2 ali na frente do O2. Aquele númerozinho 2, se você não lembra desse número, peço que você volte no vídeo para você dar uma olhada nele, tá? Que está na frente do O2. Ele indica que há duas moléculas ou 2 mols de moléculas de O2. Então, esse valor aqui, 119, a gente tem que multiplicar por 2, porque são duas moléculas ou 2 mols de moléculas. Então, 119 por 2, deixa eu fazer aqui na minha calculadora, dá 238. Essa aqui é a etapa 1. A etapa 2, como ela é exotérmica, eu tenho que colocar o sinal negativo na frente e fazer aqui as operações. 2 vezes 192 dá 384. E aqui a mesma coisa, gente, para a água. Também lá na fórmula tinha 2 mols ou 2 moléculas de água. Esse valor que está aí, não é? O 220, que é 2 vezes 110, é para uma molécula de água. Para duas, a gente tem que dobrar esse valor. Então, vai dar 440. Ok? Agora, é só somar. Beleza? Então, bora lá. 396 mais 238 dá 634. Menos 384. Isso aqui totaliza 190, menos 190, perdão, quilojoules por mol. Perfeito. Pessoal, por hoje é só. Agradeço a presença de vocês aqui, tá? Nessa aula. Muito obrigado e até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha para fortalecer. Salva lá a playlist, tem uma playlist voltada para cada série do ensino médio. Né? Primeiro ano tem uma, segundo tem uma, terceiro tem outra. Então, salva lá a playlist que já ajuda muito. Beleza? Até a próxima aula. Até mais.